Muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mactub FM, querido telespectador, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no ar mais uma vez com o programa Momentos de Esperança. Estamos de volta aí com a nossa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. É uma série muito especial, onde cada sábado a gente está estudando um tema. São 27 temas, nós já vamos ver hoje o tema de número 24. Chegando já ao final dessa série, mas não se preocupe, séries novas virão, se Deus quiser. E hoje nós vamos falar sobre princípios de vida cristã. No sábado passado a gente viu a importância do batismo, da pessoa se entregar, fazer parte de uma comunidade religiosa, da igreja verdadeira, a gente viu no tema anterior ainda. E depois que se batiza, a gente acredita e busca viver princípios segundo o que Cristo nos orienta. E hoje, para o nosso encontro, nós temos o nosso irmão Paulinho, mais uma vez, né? Nós agradecemos pela sua disposição, viu, irmão Paulinho, estar conosco. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Nós temos um assunto muito importante, esse sobre o princípio da vida cristã, que o objetivo é justamente ser um imitador de Cristo, né? Se a gente fosse resumir, imitar a Cristo. Os princípios, padrões, os valores. Mas aí vem uma pergunta, mas como que a gente vai conseguir, mesmo em um mundo de pecado, né, irmão? Mas é isso que a gente vai ver. Como que isso é possível? Não é por nossa capacidade, de forma resumida, mas pela capacidade que Cristo, o próprio Cristo, nos dá para ser exemplo, para viver segundo a sua vontade. Tá bom? Antes de abrirmos a Bíblia, nós convidamos a todos que puderem fecharem os olhos e nós vamos falar com Deus nesse momento. Você consegue orar com a gente nesse momento, irmão? Sim. Grandioso Pai, nós te agradecemos por podermos estudar a tua santa palavra, que traz para nós conhecimento e esperança de uma vida eterna, e traz também instruções para a forma correta de se viver nessa vida e agradar a ti, Senhor. Nos abençoe para que sempre busquemos o teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Para a gente começar, irmão, quais são as práticas frequentes que contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e o crescimento espiritual do cristão? Então, nós temos várias práticas, né? Eu queria colocar aqui quatro práticas principais, né? A primeira dela está em João 5,39. João 5,39, abra sua Bíblia e vamos aprender da própria fonte, não, Paulo? Sim. 5,39. E lá Jesus, palavras de Jesus, dizendo, né, aos escribas e fariseus lá, ó, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, os fariseus, né, o pessoal, examinavam as escrituras, porque eles julgavam ter nela a vida eterna. E Jesus está falando, elas testificam de mim. Essas escrituras que vocês estudam, falam de mim. Então, se a gente quer ter uma vida parecida com a de Cristo, né, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente precisa ver o testemunho de Cristo, que está relatado nas Escrituras. São palavras dele próprio, né? Pode estudar que aqui está falando de mim, né? E a gente tem, principalmente aqui nos Evangelhos, a pessoa de Jesus mesmo, e a gente vê nos relatos maravilhosos de como ele agia em situações adversas. Eu lembrei aqui, irmão Paulo, não sei se você vai lembrar comigo qual que é o texto da Bíblia, mas tem um texto que fala que nós somos transformados pelo contemplar, né? Eu não lembro, não, mas contemplando, né, dia a dia, Exatamente. você vai se transformando. É tudo que a gente contempla, né? A gente pode ver até aí na vida, né? Uma pessoa começa a admirar um cantor, de repente ele está com o chapéu daquele cantor, a bota, o estilo de roupa. Então, a contemplação, o jeito de falar, você já viu? As gírias, tudo. Então, se a gente começa a ler a Bíblia todo dia, né? Eu, por exemplo, faço o ano bíblico, né? Todo dia eu estou indo aí lendo em torno de 4 capítulos da Bíblia. Nós já estamos lá em Salmo 81,
Né? Nós já estamos... da Bíblia. Não, na verdade, o livro, no meio da Bíblia, está no meio de Salmos. Eu esqueci qual capítulo, né? E eu já estou quase no dia 30 de junho, que seria o meio. Então, vai estar liberando o Salmo 100 ali, por aí, vai ser o meio da Bíblia, né? Então, a primeira dica seria examinar, estudar. Examinar quer dizer estudar com cuidado, né? Para a gente observar os detalhes que a Bíblia tem para colocar para a gente na vida, né? Bom, tem mais, não tem? Tem. Quais são aí os outros? O outro tem, o segundo está em Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Colossenses 4:2 diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Né? Então, o cristão ele tem que ter uma vida de oração. O próprio que a gente falou do testemunho de Cristo, é comum a gente ver no Evangelho falando que Jesus se retirava para orar. Jesus passou a noite orando, né? E tem uma parte que os discípulos oram para tirar um demônio de uma criança, né? E quando Jesus chega, né, e manda expulso o demônio, eles perguntam, mas por que nós não conseguimos? E Jesus fala, essa caça de demônios só se espera com muito jejum e oração. E Jesus sempre, ele está lembrando que ele estava no mundo, né? Ele é o Deus do universo, tem todo o poder e toda a glória, mas ele estava aqui em forma humana. E ele, como ser humano, nos mostrou que nós necessitamos da comunhão com Deus para adquirir o poder que nele está. E a Bíblia diz, orar é necessário. Orar é necessário. Vigiar e orar para que não caís em tentação. Né? Então, uma leitura da Bíblia e a oração não pode faltar. Não pode faltar. E a Bíblia diz, né, os estudiosos dizem que orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Então, olha só para você ver, né? Deus, a maneira que nós temos de como comunicar com o nosso Criador é através da oração. É engraçado, né? Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala através da Bíblia para nós, né? Deus como se a gente estivesse lendo e conhecendo qual que é a vontade dele para nós. E quando a gente ora, nós falamos com Deus. Inclusive, ele diz que a gente deve orar e também porque Deus tem outras formas de falar, né? Tem a Bíblia e ele pode falar através do Espírito Santo também. E a gente deve orar e esperar, né? Para que Deus responda, né? E a leitura, e muitas vezes, ele responde com a própria palavra dele. Às vezes, o Espírito Santo também fala nos nossos ouvidos, né? Então, Deus pode nos dar as respostas de diversas formas. Então, mas sem a oração, vai ser difícil, até lendo a Bíblia, a gente entender o que Deus quer nos comunicar. Por isso até que a gente sempre que vai abrir a Bíblia, né, a gente sempre ora, né? Para que Deus ilumina. Com certeza. Ter sabedoria, né? Sim. Qual que é uma outra característica aí que ajuda a fortalecer a manutenção da nossa fé? Então, essa outra característica está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É um conselho muito importante que nós temos aqui. E vem nos dizendo o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É muito comum a gente falar, não, eu estou com Deus, mas Deus está em todo lugar, eu posso orar de casa também. Tá certo? Não falar que a pessoa está mentindo também não é. Mas a Bíblia nos aconselha a congregar, né? Um tição fora do fogo, ele pode se apagar, tá certo? É muito mais fácil. Normalmente as pessoas que usam, não, eu estou em casa, não estou indo na igreja, não estou com Deus, a tendência, a gente que tem muitos anos de igreja, a gente sabe que essas pessoas, elas vão daqui uns dias, no princípio que uma pessoa deixa de ir na igreja, ela continua a oração, lendo a Bíblia, mas sozinha ela vai se enfraquecendo. E o conselho é bíblico, não é nem meu, né, Jadiel? Ele está aqui em Hebreus 10, 25, né? Não deixe de congregar, né?
a comunhão entre os irmãos é uma coisa que a Bíblia defende. Nós precisamos estar na igreja, junto com os irmãos, orando junto, né? É interessante, nós não podemos deixar os nossos momentos de oração só. Eles são importantes, porque orar só na igreja também não dá certo. Tem que ser os dois momentos. Todos os dois momentos são importantes. O particular e o congregacional. E tem mais um, né, irmão? Qual que seria o quarto ponto aí que nós precisamos dar? Esse é muito conhecido, né? Marcos 5, 18 a 20. Marcos 5, 18 a 20. 18 ao 20. Então, vamos lá ver o que a Bíblia está trazendo para nós neste versículo. Ó. Vem dizendo aqui, ó. Ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Olha. Então, o quarto ponto também que faz com que a chama do cristão não se apague é a pregação do Evangelho. É você testemunhar, Jadiel, do que Jesus fez por você. Porque se você não testemunhar do que Jesus fez por você, amigo, você vai acabar se esquecendo. Nós temos que ser bem agradecidos. Né? Quando uma pessoa te ajuda, você não diz assim, nossa, mas fulano é tão bom, eu estava numa situação difícil, ele apareceu na hora e me ajudou. Ele resolveu o meu problema. A gente não faz, né? Eu, às vezes, costumo falar assim, o povo, às vezes, me pede alguma ajuda, e eu falo assim, procura o meu irmão. É meu irmão que é muito bom, ele ajuda todo mundo. Meu irmão mais velho, ele ajuda não é só os irmãos em casa, ele ajuda todo mundo. E às vezes eu já tenho a liberdade de falar assim, procura meu irmão, que meu irmão é uma pessoa jóia, e ele explica, ele ajuda, ele tem conhecimento de muita coisa, e às vezes ele até resolve isso para você, ele com papelada, as coisas eu falo assim, e muitas pessoas vai e ele ajuda, depois volta, ô Paulo, muito obrigado por você ter me apresentado seu irmão, né? Que ele me ajudou. E nós também, nós tivemos um grande benefício em conhecer a Cristo e ter a nossa vida transformada, a nossa vida salva. E nós precisamos passar adiante o que é bom. O que é bom não pode ficar só para nós. E quando a gente passa esse testemunho que Jesus resolveu o nosso problema, eu falo que antes de salvar aos outros, a gente acaba salvando a nós mesmos, porque nós não nos esquecemos de quem tem nos mantido. E isso é muito importante para que a nossa caminhada cristã continue. Sem pregação do Evangelho, o cristão se enfraquece. Então não adianta só ler a Bíblia, e orar na igreja e não pregar o Evangelho. Não, é um conjunto. Senão acaba que enfraquecendo também, né? Enfraquecendo. Então uma coisa influencia na outra, né? Influencia, pensa bem, né? Você constrói um prédio, ele tem vários pilares. Cada pilar que você tira, aquele prédio se enfraquece. Às vezes ele até fica de pé, mas se vier um terremoto, vier uma chuva forte, ele pode cair. Ele, aparentemente, a vida cristã de muita gente, ela está bem. É porque não houve, né? Igual aquela casa construída sobre a rocha areia. Estava todas as duas bonitinhas, até que veio a tempestade, o vento, né? A chuva veio, a enxurrada caiu, carregou a areia que estava debaixo e a casa desmoronou. Então, os pilares, né, da vida cristã têm que estar todos firmes na nossa vida para que você esteja garantido não só no tempo de bonança, mas também durante as adversidades. Muito boa. Eu pergunto para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, como tem estado esses pilares aí na sua vida? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem congregado, tem ido à igreja e pregado o evangelho para as pessoas? Você tem pregado também? Então, fica a dica, né? Esses pontos, essas características são essenciais para fortalecer a vida do cristão. Irmão Paulinho, nós vimos nos estudos anteriores a importância do cristão guardar o sábado, né? Porque o sábado foi
instituído por Deus, lá nos 10 mandamentos. Só que aí fica uma dúvida, né, que a gente vai querer responder agora. Nós sabemos que tem que guardar, porque ficou muito claro que está isso dentro dos 10 mandamentos. Mas qual é a forma que nós devemos viver as horas do sábado? O que nós devemos fazer? Como que nós devemos viver nessas horas do sábado? Então, Jadiel e querido ouvinte, lá em Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14, uma das passagens que nos mostra isso. E depois eu gostaria de abrir Lucas também. Tá? Isaías capítulo 58. Depois a gente vai para Lucas. Já abriu aí? Já. Então, Isaías 58, 13 e 14 vem nos dizendo o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, aqui vem falando para a gente que o sábado deve ser um dia deleitoso, um dia feliz para a gente, né? Não é um dia que não pode, Jadiel. É um dia não, ele é um dia que pode. Às vezes as pessoas, o sábado é um dia que não pode trabalhar. Não, na verdade, o sábado é um dia que pode, mas ele pode ser diferente. Nós precisamos, né, sair da rotina e ter um dia diferente para que a gente seja abençoado. Se você quer ser abençoado, você precisa também andar na bênção, né? Você não pode ter que sair daquela corrida, né, atrás do sustento, e ver que tem um Deus que te sustenta. E Deus promete aqui muitas bênçãos para aquele que se alegrar. Você fala assim, aqui fala você deixar de fazer os seus próprios interesses, né? Quer dizer, eu preciso olhar para Deus, olhar para o meu próximo, né? Parar de olhar só para mim, que no dia eu falo, não tenho, eu vejo muita gente, né? Eu sou um pouquinho diferente nisso. Às vezes as pessoas, Paulinho, se eu encontro alguém, eu paro, eu converso, porque são momentos, para mim, gratificantes. Conversar com as pessoas, dedicar tempo. Eu vejo pessoas que, eu não tenho tempo, né? O meu irmão dizia, tempo é uma questão de preferência. E nós devemos, se nós separarmos o sábado para Deus e para o nosso próximo, nós estamos dizendo, eu prefiro estar na presença de Deus. Eu prefiro dedicar tempo para o meu próximo, né? Nós precisamos correr atrás das nossas coisas, mas temos 6 dias para isso. Não podemos esquecer de Deus nem do nosso próximo. E Deus nos promete grandes bênçãos. E para alguns que acham que o sábado é só 4, mas isso aí, Paulinho, está no Antigo Testamento. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16, nós vamos ver o seguinte. Lucas 4, 16. Olha só, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, né? Aqui está falando sobre Jesus. Olha aí, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Então, aqui, Jesus entrou no sábado na sinagoga. E no 31, aqui, ó, ele estava aqui indo para Nazaré. Agora aqui, ó, ele já estava em Cafarnaum. É interessante que o cristão não importa onde ele está, ele é cristão, né? Olha só. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, eu estava viajando semana passada. Quando foi no sábado, sabe onde eu estava? Em Três Rios. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Né? Eu vim de Petrópolis e falei assim, não, vou passar o sábado aqui em Três Rios. O interessante é que eu encontrei a Maria de Campo Belo. Eu falei, mas nós aqui a 30 quilômetros, enquanto meu encontro, e viemos encontrar aqui no Rio, né? Foi um momento até de riso, né? Eu entrei numa igreja no sábado e ela estava lá. Então, quer dizer, não importa onde a gente esteja, a gente precisa congregar. E a gente congrega todos os irmãos e parece que a gente está no mesmo lugar. Quando a gente está na igreja de Deus,
né? Todo lugar, parece que o povo é o mesmo, né? Assim, todos unidos em Cristo, e foi muito bom estar naquela cidade, congregando com aqueles irmãos. Mas a gente vê que era o costume de Jesus, tanto em Nazaré como em Cafarnaum, ele sempre, no dia de sábado, ele estava congregando, né? Que a gente falou de congregar aqui em cima, e a gente vê aqui na guarda do sábado, e o congregar é misturado aqui com o sábado, né? É o dia principal. Não a gente pode congregar todos os dias, mas um dia que realmente a gente dedica mais tempo a isso e a outras coisas em relação a Deus e ao próximo nosso. Eu gostei muito do que você falou aí, que o sábado não é o dia do não pode, né? Não, o sábado é um dia do que pode. Pode-se fazer muita coisa. Como o irmão Paulinho já falou, é um dia de você buscar mais a Deus, você de forma mais integral, né? Você dedicar mais tempo para estar em comunhão com Deus, estudando a Bíblia, na sinagoga, no nosso caso, hoje a gente tem as igrejas, estando nas igrejas, em contato com os nossos irmãos, fazendo bem ao próximo, como o irmão falou. Então, hoje de manhã a gente estava lá em Lavras, apoiando lá num projeto social que era de feira de saúde, né? Sim. Então, a gente poder estar orientando as pessoas sobre a importância do cuidado com a própria saúde, exercício físico, alimentação. Ou seja, é um dia que a gente pode fazer e pode fazer muita coisa. Só que não aquelas coisas que a gente está acostumado a fazer na correria da semana, né? Que é cuidar dos nossos próprios interesses, mas coisas espirituais e também de auxílio ao nosso semelhante, né? É o Salmo 127, 127, né? Que fala que em vão o homem trabalha, né? E se enfada de trabalho, porque Deus dá o pão para os seus filhos enquanto eles dormem, né? Então, assim, não quer dizer que a gente vai viver dormindo, mas você pode parar um dia que Deus, que você não vai perder por estar parando um dia, porque você tem, quando você para para descansar, para dormir, esse dormir aí, quer dizer, quando você precisa descansar, Deus está cuidando de você, né? É muito bonito e é algo que eu acredito e vivo, né? Então, pode falar. Não, pode, é isso que eu ia falar, qual que é o próximo aí? Nós temos também alguns pontos que os irmãos, os membros das igrejas, devem ter em relação aos outros irmãos, né? Como que devem os membros da igreja se comportar em relação aos outros irmãos? Tá, aqui tem algumas passagens sugeridas, eu queria te pedir a permissão para mim ler uma outra passagem que me deu vontade aqui, ela está em Atos 2:38. Vamos lá. Atos 2:38. Isso aqui está naquele contexto do Pentecoste, quando na pregação de Pedro, quando Pedro faz aquela pregação forte, o povo que se viu em pecado, esse povo, eles ficou assim, eles se viram numa situação que eles precisavam mudar, né? Precisava fazer uma coisa. Então ele perguntou assim: o que faremos, né, lá no versículo 37, que faremos, irmãos, então, já que nós fizemos tudo errado até agora, o que nós vamos fazer agora? Então, Pedro traz uma palavra bem interessante. Ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vocês estudaram sobre o batismo semana passada, né? Porque para remissão dos pecados, quer dizer, para perdão, né? Jesus, nós nos arrependemos, batizamos, Jesus tira os pecados de nós. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só. Então, se nós arrependemos de estar levando uma vida errada, nós nos batizamos, quer dizer, com aquele símbolo, né, de morte para o eu, morte para o pecado, e uma nova vida em Cristo, que está até em 2 Coríntios 5:17, que fala que as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5:17. E aqui fala, então, você recebe o dom do Espírito Santo. Por quê? Por que receber o dom do Espírito Santo? Porque você estava acostumado com uma vida errada. Agora você precisa reaprender a viver, né? Já viu pessoas doentes que precisam reaprender os hábitos alimentares? Já. Né? Precisa do médico, um nutricionista,
né? Um endocrinologista, preciso de alguém para que eu ajude nesse novo. Então, por que depois que você se batiza, que você se arrepende, você não dá para ir lá morrer por uma velha vida e nascer para ela de novo? Então, fala que você recebe o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora vai te ensinar como viver essa vida nova que você buscou em Cristo, né? Então, com esse pensamento aqui, é o que nós estamos fazendo esse estudo, né? Esse estudo de hoje, princípios de vida cristã. É o Espírito Santo, é uma vida cristã regida pelo Espírito Santo. E ela é diferente. A vida nova que a gente espera seguir, que é a vida cristã, é concedida através do Espírito Santo, ele que nos dá essa capacidade, né? Ele não dá de nós, né? E não é ele que fala no nosso ouvido, esse é o caminho, andai por ele? Nas dúvidas, né? Tem hora que a gente fala, o que eu faço agora? Ele fala, esse é o caminho. Vamos lá em Efésios, então, no livro de Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Isso. Gálatas, Efésios, logo depois de Gálatas. 4, 25. E aqui vem nos dando a seguinte orientação. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Então, ó, com a ajuda do Espírito Santo na sua vida, agora você não é um mentiroso mais. Se você era antes, né? A Bíblia diz que Deus não levou em conta os seus tempos de ignorância. Né? Mas agora você tem uma vida com o Espírito Santo e ele vai te ensinar a fazer diferente. Você vai falar a verdade e não a mentira, né? E temos Gálatas 5:13. Vamos aí, o próximo é o anterior, né? O livro anterior, Gálatas. Antes de Efésios aí. Uhum. Aqui. 5:13, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, né? Então, eu não usei a liberdade para dar ocasião à carne. O que a gente pode pensar isso aqui, né? Você já pensou que uma pessoa que foi condenada à prisão e, de repente, ela recebe agora a liberdade? Ela é livre. Você é livre para fazer o que quiser. Nova vida, tá bom, né? Então a gente fala que a Bíblia usa até a liberdade, confundir a liberdade com a libertinagem, né? Então ele está livre, mas não quer dizer que ele pode cometer os mesmos crimes que cometeu antes. Ele é livre para viver de acordo com a lei. Nós estamos aqui livres, não estamos, Jadiel? Por quê? Mas não quer dizer que a gente pode fazer o que quiser, pode? A nossa Constituição já diz, né? Nós somos livres para fazer tudo que a lei não proíbe. Para fazer o que é certo, né? Para fazer o que é lícito, né? Então, é isso que a gente faz, né? A gente deve usar a nossa liberdade, eu digo, com responsabilidade, para fazer o bem. A nossa liberdade para fazer o bem, né? Então, e o 6:1 diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Né? Todos nós, né, corremos o risco de fazermos algo errado. Então, quando a gente vê algum irmão da gente, alguma pessoa aí que a gente conhece e a gente fazendo algo que não deve, a gente deve ir. Não é para ir para apontar o dedo, mas ir para conversar com ele, corrigir, ó, irmão, isso que você está fazendo vai te levar à perdição. Isso aí vai estragar a sua vida. Muda, né? A gente vê que o povo de Deus sempre teve essas orientações, né? De tentar orientar um ao outro para seguir no caminho de Deus, né? Tiago que diz, né, que como é que é? Aquele que salva alguém do pecado, né? Aquele que salva um homem, ele cobre multidões de pecados, né? Então, e a alegria no céu por um pecador que se arrepende. E nós somos instrumentos de Cristo para ajudar outras pessoas, não para ir para condenar, bater, mas nós precisamos ser as mãos salvadoras de Cristo.
Tem um verso que eu acho interessante, que do 6, né, é o verso 10, né, que diz assim: por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da Né? Não adianta a gente querer ir lá longe, né? É bom, né? Tem muita gente que vai fazer o bem lá longe, mas às vezes, né, tem pessoas precisando da gente aqui perto e a gente está lá e não está enxergando o que está perto da gente. E Jesus não falou, né, que amai o próximo, né? Então, os primeiros a ser ajudados são aqueles que estão próximos da gente, que por algum motivo Deus colocou próximo a gente, para que a gente seja um canal de bênçãos para ele. Então, Paulinho, quando se fala em princípios de vida cristã, vai entrar também os princípios sobre a vestimenta, né? Sim. E qual é a forma ideal que um cristão deve se portar, né, se vestir? E começando pela parte do vestuário feminino, o que a Bíblia trabalha e orienta a gente a fazer? Como que deve ser o vestuário feminino? Então, quando ao vestuário feminino, eu falo assim, que nós, como seres humanos, eu vejo que todos os conselhos que servem para um e servem para outros também, né? Por muito tempo foi dado uma ênfase, assim, em questão da sensualidade das mulheres, mas hoje em dia também a gente vê que homens também andam por esse caminho, então não era focado. O conselho sempre era para os dois, mas estava em foco a mulher. Mas eu acho que hoje esse conselho ele deve vale para os dois. Vale para os dois. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, olha lá. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço e ouro, aparato e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui não está querendo dizer que as pessoas não podem se vestir bem e estar bonito, mas a primeira importância deve dar interior, né? O que passa no nosso coração, né? E porque a vaidade ela passa, né? A vaidade é uma coisa que vai embora e que não traz, né? Muitas vezes a vaidade ela serve para você competir e se colocar melhor que as outras pessoas, né? A gente se vestir para estar bonito não tem problema nenhum. Deus nos fez belos e a nossa beleza aparentar, eu não vejo problema, mas a gente tem que tomar cuidado para não estar querendo, às vezes, eu sou mais bonito que você, né, Jatiel? Não está numa competição e muitas vezes também partindo para a sensualidade, para chamar atenção para o que não é devido, né? A sensualidade deve existir dentro do casamento, segundo a Bíblia, né? Estamos preocupados principalmente com a beleza interior. Com a beleza interior. E 1 Timóteo 2,9, 1 Timóteo 1, né? 2,9. Aqui diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é costume próprio às mulheres que professam ser piedosas, né? Então, a piedade, né? É interessante essa palavra piedosa, piedade e impiedade. Às vezes a gente usa muito para falar da impiedade, né? O ímpio, né? Você já viu o ímpio e o pio, né? O piedoso. A gente fala pouco, a gente precisa destacar a piedade, né? Deus é piedoso para nós devemos praticar piedade com os outros, né? Então, modéstia e bom senso. As pessoas piedosas, elas se vestem, se trajam com modéstia e bom senso. Isso é o que a Bíblia nos traz. Ou seja, nada extravagante, né? Não extravagante.
se cuidar, claro, Sim, mas nada também extravagante, nada dispendioso, que é o que a Bíblia diz aqui, né? com certeza, isso mesmo. Até um dos motivos, né, abrindo um parênteses aqui, que às vezes o pessoal pensa assim, mas por que o adventista não usa muito ouro, não usa aquilo? É justamente porque o ouro ele é muito dispendioso. Se a gente for focar muito em usar ouro, a gente vai deixar, às vezes, de utilizar os nossos recursos para outras coisas que seriam mais úteis, e a gente vai priorizar muito a questão dessa estética do ouro e tal. Então, a gente segue muito esse princípio também por conta disso, né? A gente pode levar alguns conselhos bíblicos, por mais que não seja direto, que pode trazer, assim, parâmetros para a gente tomar decisão, né? Lá em Isaías, eu esqueci o capítulo, vai estar escrito: por que gastar o suor do seu rosto naquilo que o dinheiro naquilo que não é pão e o suor do seu rosto naquilo que não satisfaz? Tá? O ouro é muito bonito, porque a gente vê que os reis, as pessoas chiques, usavam, colocavam colares nas suas mulheres para falar assim: eu posso mais do que você. Mas se chegar um que tem mais que você, ele te divulga. Então, nem todo ouro. Você vê hoje é carro, né? Eu compro um carro dessa marca, o outro compra dessa, e eu tenho uma caminhonete, eu tenho uma cabine dupla, eu tenho uma RAM e até ir num caminhão, né? Porque é uma luta silenciosa de poder, demonstração de poder, né? Não é coisa assim, não é proibido ter nada disso, mas se a gente se utiliza disso para essas coisas, não. Mas olha só, se a gente gasta com muito ouro e com essa vaidade, a gente vai ter que trabalhar mais. Se a gente trabalhar mais, a gente tem menos tempo para Deus. Será que vale a pena tanto esforço para alguma coisa se com pouco dinheiro a gente se veste modestamente, se alimenta? Então, a gente cria problema, a gente cria armadilha para a nossa vida, né? Com esse gasto, com essa despesa desnecessária. Então, vamos ter cuidado aí com aquilo que é dispendioso e talvez não seja tão útil para a nossa vida, né? Irmão, antes da gente ir para o intervalo, vamos então responder qual é a atitude do cristão para com o casamento? Esse é um tema muito importante, né? A gente sabe que o casamento ele foi dado lá no Jardim do Éden por Deus, né? Foi uma das primeiras instituições, né, de Deus, né? Ele instituiu o sábado, né, o dia de descanso lá no Éden, instituiu também o casamento e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então são duas pessoas, um homem e uma mulher, uma só carne. Então, é uma instituição importante. Em 1 Coríntios 7, 10 a 14, vamos ler lá, vem nos trazendo alguns esclarecimentos sobre esse assunto. Coríntios 7, né? 10 a 14, isso. Capítulo 7, 10 a 14. Olha só. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em morar com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Forte, né? É forte. Aqui a gente tem os casos, né? A Bíblia fala para a gente não entrar em julgo desigual. Quer dizer, você está para se casar, que precisando tomar essa decisão, então pense bem, né? Não entre no julgo desigual. Você é crente, não case com incrédulo, porque isso vai criar problema no seu casamento. Agora, você se converteu, você também era incrédulo, e agora você aprendeu a palavra do Senhor, você quer seguir o Senhor, e seu marido não quer. E já são casados. E já são casados.
Então, a Bíblia aconselha que você não deixe o marido, não, você não quer seguir a igreja, né? Eu não vou ficar aqui. Não, a Bíblia fala para você continuar com ele, você dar um bom testemunho, você mostrar o que Cristo fez na sua vida. E mostrando o seu testemunho, o seu marido ser abençoado. Eu já vi, Jadiel, casos de pessoas que o marido acabou também se convertendo porque o testemunho da esposa era bom. A esposa foi para Jesus primeiro, e o marido, pelo bom testemunho, ela não brigava, ela era fiel a Deus, né? Não pode deixar que o marido atrapalhe a sua fidelidade a Deus. Você continua sendo fiel, mas diz assim, o que não atrapalha você ser fiel, não tem problema, você tem que ser boa com as pessoas, né? Você tem que ser boa com o marido, boa com a família, que ele vai ver que foi uma vantagem ter uma mulher crente dentro de casa. Ele precisa sentir isso, os filhos precisam sentir isso, ver que a posição da mãe cristã traz mais bênçãos para o lar do que a posição do pai que não é cristão, ou vice-versa, né? Então, se você se converteu, você deve ser uma bênção onde você está, inclusive, principalmente dentro de casa, né? Muitos falam que Noé não foi um bom pregador porque só 8 pessoas estavam na arca, né? E eu falo que ele foi o melhor pregador porque não se perdeu ninguém da família dele. Você ser um pai que todo mundo, né? Todos os filhos, esposas, noras, os filhos e as noras, todos falaram, ó, ninguém confia nessa profecia do dilúvio, mas meu sogro não mente, hein? Meu sogro não mente, ele era um cristão, né? E as pessoas que estavam perto e conheciam ele, sabiam que ele era uma pessoa séria e que a fé dele era verdadeira, falando assim, vamos atrás dele que vai estar certo. Marcos 19, 8 e 9. Não, Mateus 19, 8 e 9. Aqui diz o seguinte, ó. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, não era assim desde o princípio, né? No princípio, era para os dois se unir e tornar uma só carne. Ou separar uma só carne, tem que fazer cirurgia, e é doloroso. A gente vê que o casamento, quando se destrói, ele traz muito prejuízo. O conselho de Deus é para você pensar bem antes de casar e após casar. Se tem alguma coisa errada, né, ora, peça a Deus, faça o que é possível que estiver em suas mãos para dar certo. Porque separar é pior. Tem muita complicação, né? Tem muita complicação. E Hebreus 13, 4... Hebreus 11... Hebreus 13, 4 diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e amigos. Então, Deus quer a felicidade do homem, né? Então, ele não quer que, quando uma pessoa faz algo errado, ela prejudique a outra. E é o mais próximo. Pensa, a pessoa mais próxima de mim hoje é a Valéria, é a minha esposa. Se eu faço algo ilícito, quem vai ser o mais prejudicado? A pessoa mais próxima de mim. E o que Deus falou? Amar o seu próximo, né? Eu acho que ninguém, até os filhos que são bem próximos, eles não são tão próximos como marido e mulher. Eles não, os filhos nada, porque os filhos até, eles crescem, casam, arrumam a sua vida, e o casal, ele vai realmente até o fim. E se acontece algo que tira o sabor desse casamento, ele vai durar, né? Com a graça de Deus, tudo pode ser corrigido, né? Com oração, estudo da Bíblia, esforço próprio também para corrigir aquilo, né? Se a gente já fez algo de errado, no que der para a gente corrigir, a gente corrige. No que não der, é pedir que as bênçãos de Deus salvem o casamento.
Então, o desejo de Deus é que o casamento ele dure para a vida inteira, né? Deus reprova o divórcio, Deus reprova o adultério. Você que está nos ouvindo, quem sabe chegou agora, pegou um pouco aí andando, o barco andando, né? Nós estamos falando hoje sobre princípios da vida cristã. Então, como que são esses princípios? O que o cristão deve fazer? O que a Bíblia orienta a gente a fazer para ter princípios de vida cristã? É sobre isso que a gente está vendo. Nós vimos aqui uns 5 temas, mais ou menos, 5 perguntas. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos ouvir um louvor e logo em seguida nós vamos estar de volta para a gente aprender ainda mais sobre esse tema que é tão relevante para a nossa vida. Muito bem, depois desse belo louvor, estamos de volta. Nós ouvimos aí sobre essa canção que fala que é prazer servir a Cristo. É um privilégio a gente poder ter a palavra de Deus, a gente poder ter, digamos assim, um norte, um mapa de como seguir a vida, seguindo os princípios da vida cristã. E a Bíblia nos orienta com relação a isso, foi o que a gente viu, né? Se você chegou no meio, chegou depois, está pegando um pouco pela metade, eu convido você a acessar essa série inteira, ela está sendo gravada, está sendo disponibilizada no canal Adventistas Perdões, lá no YouTube. Pode digitar Adventistas Perdões ou MacTube Perdões. Então, nesses 2 canais, você vai encontrar esses assuntos que eles são extremamente relevantes para a nossa vida. São 27 temas, nós já vimos, hoje já é o número 24, estudo 24, então, olha, tem muita coisa boa já gravada. Você pode maratonar toda essa série e aprender muito mais sobre a palavra de Deus. E se você tiver alguma dúvida e quiser, você pode estar mandando um WhatsApp para a gente no número 9191-2886, que a gente vai ter o maior prazer de também estar respondendo você. Você pode mandar uma dúvida, pode pedir uma oração. Esse número está à disposição para você, tá bom? Paulinho, vamos continuar então o nosso bate-papo, que por sinal está muito interessante, muito gostoso. O que a Bíblia diz sobre o costume, os costumes e diversões mudando? Que tem a ver, eu devo viver depois de aceitar Cristo, devo viver do jeito que eu vivia antes. Eu sei que você já começou falando sobre esse ponto um pouco, mas explica para a gente o que a Bíblia nos diz sobre os costumes e as diversões do mundo. Então, vamos lá em 1 João 2, 15 a 17, vamos ver o que João nos traz aí sobre esse assunto. Aqui João nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aí eu faço uma pergunta para você, ouvinte. Você prefere escolher as coisas temporais ou as eternas? Boa. Tem coisas que não vão durar para a eternidade. Eu costumo dizer para os meus amigos o seguinte: o dia que Cristo voltar, ele vai buscar, né, as pessoas que querem morar no céu. E tem coisas aqui que as pessoas estão amando muito, né? Você falou do ouro, né? Você sabia que no céu, lá em Apocalipse, diz que as ruas serão de ouro. Quer dizer, o ouro vai ser algo que nós vai pisar, vai ser a coisa de menos valor que ele vai ter no céu. Vai ter tanta coisa boa, não que o ouro é bonito, né? Brilhoso, a cor bonita, mas o céu vai ser tão bom, tão bonito, que o ouro vai ser nosso onde a gente pisa. Tipo assim, é a coisa de menor valor, porque as outras coisas são valorosas demais. Mostrar que Deus está querendo mostrar com isso que nosso conceito de valor nosso conceito de valor vai mudar, né? Então, eu falei do ouro aqui, mas tem muita coisa que há no mundo, muito tipo de diversão, que ela não é do céu. Eu falo porque o céu é algo equilibrado, né? É uma coisa, aquilo que te traz felicidade hoje. Hoje a gente fala muito em sustentável, economia sustentável, tudo sustentável, né?
Porque você vai lá, desmata, ganha muito dinheiro, depois você não tem um oxigênio puro para você respirar. Isso não é sustentável. Então, tem muita, né? Você vai lá, se diverte hoje, no outro dia você está com ressaca e dor de cabeça. Isso é sustentável? Assim, pensa bem. Então, o céu, você vai ser feliz sempre. Não é assim, hoje eu sou feliz, amanhã eu estou em depressão. Então, as muitas diversões do mundo, o cristão precisa entender isso. Né? Antes de dizer, isso está errado, isso é pecado, isso, aquilo, a gente precisa entender o que é, né? Deus quer que a pessoa saudáveis, né? Então, se uma diversão, ela estraga a sua saúde, né? Outra coisa, Deus quer harmonia entre as pessoas. Se uma pessoa se diverte à custa da tristeza dos outros, a gente sabe que tem muito disso, né? A gente se diverte destruindo alguém. A gente viu muita gente juntar uma turminha para falar mal do outro. O outro sai humilhado e todo mundo aqui está feliz, né? Então, a gente pode ver muita diversão que ela não é sustentável, né? Ela não é celeste. Tudo que é bom é algo que o céu vai continuar. E a maioria das diversões do mundo hoje, infelizmente, né, igual Deus fez o casamento, a diversão dos outros hoje é sair com uma pessoa hoje, com a outra amanhã, com a outra amanhã, depois de amanhã. Uhum. E o céu, o caminho do céu, os dois se tornarão uma só carne. O adultério é errado. Então, a gente começa a ter uma noção de diversões que vão contra os preceitos bíblicos. Deus é a favor da alegria, mas é a favor da alegria que sempre vai ser alegria, não vai trazer traumas nem sofrimento. Isso deixa uma mensagem para os nossos jovens e até mesmo para adultos que muitas das vezes dizem assim, eu vou aproveitar a vida, eu não consigo no momento eu quero aproveitar ao máximo, mas e aí? Será que vale a pena ganhar o mundo e perder a salvação? Aqui em Tiago 4,4 também nos diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos ser amigo das pessoas que estão no mundo, mas das atitudes que o mundo pratica, a gente sabe que a maioria está no caminho da perdição, né? Largue a porta, né? Como é que é? Largue a porta, estreita a porta que conduz à salvação, e largue a porta, né? E que conduz à perdição, e são muitos os que entram com ela. Então, nós não podemos sempre estar com a maioria, não, né? Então, e o costume hoje em dia é justamente esse, né? Seguir a maioria. Porque se a gente é o diferente, a gente é criticado, a gente é no momento questionado. Ser cristão não é assim. O inimigo não quer que os cristãos, ele quer fazer os cristãos desistir. Então, ele dificulta a vida do cristão. Não é que ser cristão é mais difícil, é porque o inimigo dificulta para ver se ele consegue arrebatar para o lado dele. Mas ser cristão é bom. É uma bênção. É uma bênção, é muita felicidade. A gente não depende de bebida, os outros falam assim, Paulinho, muitas vezes você está sempre feliz e você não bebe. Eu não preciso. Não, eu não preciso de beber para sorrir. Isso aí é a minha alegria. Eu já acordo feliz e durmo feliz todos os dias, né? Então, se a gente precisar de doses ou alguma coisa para ser feliz, tem alguma coisa errada. Né? A gente precisa ser, Deus está com a gente todo o tempo. Nós temos uma vida linda que Deus nos dá, né? Aquele Salmo 23, ele entra aqui, né? Ele faz todo sentido, né? Faz. O Senhor, ele é o meu pastor, se a gente pegar o original da palavra. E se nós temos ele, nada mais nos falta. Nada. Você vê que Deus está sempre suprindo ali no Salmo 23, né? Uhum. E eu falo que o mais interessante, o Salmo, mais do que as coisas, né? Às vezes, mais do que a água, do que o alimento que ele mora, que é segurança, é a presença do pastor na vida da ovelha. E comparado com a presença de Deus na nossa vida. Se Deus está presente na sua vida, o resto, por mais que você passe por alguma dificuldade,
você tenha a segurança daquele que é maior do que tudo, né? E você tenha a certeza que ele está do seu lado. Amém. Aqui também a Bíblia orienta, irmão Paulo, sobre a questão do comportamento sexual, né? Tanto para quem já é casado, como para quem ainda é solteiro. Quais são essas orientações, irmão Paulo, para esses dois grupos? A primeira está em Êxodo 20, 14, que é o sétimo mandamento de Deus, né? Não adulterarás, né? Não adulterarás. Então, esse é o primeiro, é a primeira passagem que a gente usa, que ele é taxativo. Quem já é casado? Não adulterarás. Se você é solteiro, espera a sua chance, né? Deus criou o casamento para a felicidade do homem. E o sexo é algo bom, mas deve acontecer dentro do casamento, né? A gente não pode atrapalhar as coisas. Em 1 Coríntios 6, versículo 9. 9 e 18, né? O versículo 9 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a gente vê aqui falando adúlteros, sodomitas, efeminados, né? Está tudo aqui na palavra de Deus. Várias coisas, né, com relação a tudo, né? Fala sobre tudo, mas aqui, como a gente está na questão de conduta sexual, aqui fala sobre algumas condutas sexuais que a Bíblia proíbe, né? Dos impuros e dos adúlteros, né? Impuros, adúlteros, efeminados e sodomitas, né? Sodomitas é as pessoas que praticam aquele sexo exagerado lá que tinha gosto da época de Sodoma. Você lembra que eles queriam agarrar até os anjos lá, né? É um sexo sem limite. Né? Deus criou o sexo, é importante, né? Deus criou o sexo para procriação e prazer dentro do casamento. Dentro do casamento. Então, tudo que sai fora do casamento já não é santificado por Deus, né? O homem ele tenta sempre perverter, né? O que Deus quer que é bom. O inimigo ele fez isso, né? Deus faz uma coisa boa, ele faz uma cópia. Eles dizem que é liberdade, né? Mas eles dizem que é liberdade. Eu acho que a liberdade está no casamento. Por quê? Dentro do casamento, você exerce o que Deus te deu com felicidade e sem efeitos colaterais. Fora do casamento, você tem problema. Né? São várias. Doenças sexualmente transmissíveis estão por aí e a gente parou-se de falar, né? Hoje a mídia não divulga porque a mídia muda, você já viu. Ela fala de uma coisa e de repente você acha que aquilo acabou. Não acabou, não. É porque a mídia fala enquanto é interessante. O povo se cansa daquela notícia, ela arruma outra notícia. Aí é o casamento do artista famoso, e aquelas notícias importantes, elas deixam de ser faladas e porque o povo já se cansou dela. Mas doença sexualmente transmissível não acabaram, não, viu? Alguém me mostrou esses dias aí queria dizer, estatística. E eu falei, essa doença parece. Não, é porque o povo, a mídia não achou interessante a televisão falar sobre ela. Está muito alta. O pessoal, no passado, falava-se muito, hoje fala-se pouco, mas eu nem tenho os remédios que controla, que faz um controle, mas traz tristeza para muita gente. Então, por quê? As coisas certinhas dentro do casamento, né? Um só parceiro, conforme Deus indicou, as coisas são mais seguras, né? Então, a gente precisa olhar isso. E o versículo 18 eu li: fugir da impureza, qualquer outro pecado de que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Um versículo que eu gosto também, está em Coríntios, ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, ele fala com o BBB como principal, mas fala qualquer outra coisa,
fazei tudo para a honra e glória de Deus. Você agora é um cristão. O Espírito Santo está trabalhando em você, amigo ouvinte. Tudo que você faz, né? Tem um hino lá na igreja que diz assim: que faria Cristo se estivesse em meu lugar? Né? Já pensou se a gente caminhasse tendo o senso da presença de Cristo em nossa vida? Nós seríamos bons cristãos, né? Seria outra coisa, né? Seria outra coisa, né? Pensando, sempre que eu for tomar uma decisão, o que Cristo faria? Eu ia deixar de errar muito se eu pensasse dessa forma. Então, os casados aí, a orientação é que mantenham-se firmes, porque foi uma instituição instituída por Deus e o sexo ele é uma bênção dentro do casamento. E para quem ainda não casou, mantenha-se puro, espere o seu momento, porque essa é a vontade de Deus, essa é a orientação dele através da sua palavra. Irmão, nós também temos orientações como cristãos, dentro desses princípios, com relação às autoridades, né? Qual deve ser a atitude do cristão com relação às autoridades? Então, a Bíblia traz alguns princípios para a gente, e o primeiro que eu gostaria de ler está em Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Aqui diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Olha só que interessante. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, pode temer, porque não é sem motivo que a autoridade vem te trazer a espada. Porque, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, é igual quando a gente falou de Deus, da lei de Deus, né? Aquele que anda no caminho certo, ele não tem problema com a lei. Então, a gente deve respeitar a autoridade. Você já viu? A autoridade, eu vejo o ser humano, né? Infelizmente, nós somos muito egoístas e exclusivistas. A autoridade é boa, o seguinte, quando um bandido entra na minha casa, a autoridade vem e pega aquele bandido, prende, aí eu falo, a autoridade é boa. O dia que eu passo num sinal vermelho, ultrapasso numa faixa contínua e ganho uma multa, a autoridade é ruim. Por que a autoridade muda de ruim para boa de uma hora para outra? Porque ela me condenou. Quando ela condena os outros, está tudo bem. Quando ela condena a minha pessoa, está ruim. Será que é a autoridade que está ruim hoje, Tião? Ou é eu que estou fugindo da linha? Eu que sou miserável, né? Eu costumo falar para minha esposa, às vezes a gente está com pressa, a gente nem quer. Eu passo muito aqui na polícia. Né? Já fui parado nesse tempo tudo que eu passei aqui, eu fui parado 2 vezes aqui, em 3 anos e pouco aqui, eu fui parado 2 vezes, eu acho muito pouco. E quando eles me param, eu acho bom, sabe por quê? Porque se ele me para, ele pode parar um bandido também. Se ele não me para, eu penso, ele não está parando eu, porque não está escrito na testa da gente quem é o infrator e não. Só se eles parar que eles vão saber. Então, quando ele me para, eu vejo que ele está zelando de mim. Ele está preparando uma estrada para que todo mundo ande com segurança. Meu carro está com a seta funcionando, eu estou com os documentos em dia, eu realmente tenho habilitação para estar andando naquela rodovia. Se eles não param ninguém, corre o risco de ter muita gente inabilitada, com o carro sem as funções de segurança funcionando e ter mais acidente. Então, quando ele me paga, eu acho que ele está fazendo o correto. Então, e outra coisa, eu procuro, posso uma hora ter um problema, quebrar alguma coisa, mas eu preciso vistoriar sempre o meu veículo para ver se está tudo funcionando. E se eu tiver certo, eu não preciso ter medo das autoridades, né? Não preciso temer. É isso que a Bíblia está falando, né? E 1 Pedro 2, 13 e 14, vamos lá. 1 Pedro 2, 13 e 14.
Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei ou como soberano, que há autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque é o 13 e 14, né? Então, ela vai louvar aquele que está fazendo certo, né? Pode seguir, igual já me pararam algumas vezes, então, assim, pode continuar em boa viagem. E eu fui parar, né, pessoas educadas, certinho, né? Hoje eles olham até os documentos da gente, né? Pega o CPF, pega a placa do carro ali, já olha tudo pela internet, né? Tudo certinho, né? Irmão Paulinho, mas e aí? Se a autoridade da terra humana tentar contrariar a palavra de Deus? Aí já é O diferente, que né? Atos diz para a gente? Atos 5, 29. Eu já até sei de cor, mas eu gosto de ler a Bíblia, né? Atos, sim, essa passagem, ela é muito conhecida, E né? a gente pode ter em algum momento, né? Alguma lei, alguma coisa. Pode. Você vê que os discípulos naquela época estavam pregando sobre Jesus. Isso é proibido de pregar, né? E a autoridade queria falar: não, vou soltar vocês não falam de Jesus mais, não. E aí, quando dá a situação? Vamos ver o que Pedro e João disseram? Então, está lá, ó, Atos 5, 29. Ó. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se o que a autoridade está te pedindo não atrapalha você seguir a Cristo, atende a autoridade. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? César cobra os impostos, né? Deus pede as coisas dele, mas o dia que César falar, né? De Deus é meu. De Deus é meu, aí não pode, né? Então é o seguinte: atenda ao que as autoridades te pedirem, né? Agora, o dia que elas te proibirem de adorar a Deus, ou de cumprir qualquer coisa que seja da vontade de Deus e te obrigar a fazer algo que Deus condena, aí sim, você tem uma autoridade maior. Você tem aqui no Brasil, a gente tem isso. Uma lei municipal não pode contrariar uma lei estadual. A estadual também não pode contrariar a federal. Né? A municipal não pode nem a estadual nem a federal. Você completou aí. Então, e agora nenhuma autoridade do mundo pode mandar mais do que Deus. Justamente. Às vezes foi a questão máxima. Então, nossa Constituição diz que não pode matar, né? E Deus diz que não pode matar. Tem muitas leis do nosso país que elas estão em consonância com a lei divina. Beleza, está até reforçando a lei divina para nós, né? Tá jóia. Ela está trabalhando a lei está trabalhando para a boa convivência da sociedade. Na maioria das vezes, a autoridade está lá, pelo menos, para fazer isso. Então, nós devemos obedecer porque para a sociedade viver bem, né? Então, é isso mesmo. Tem algumas cerimônias, irmão Paulo, que foram instituídas por Jesus para o cristão. Quais foram elas e o que elas significam? Então, João no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, 4, 5 e 15. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios para a gente. Tá, joia, para ajudar, pode ser. Então, o 13 está aqui, ó. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, petou água da bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Então, aqui a gente está vendo, né? Aqui na ceia do Senhor, né? A gente tem a ceia do Senhor. Né? Nesse momento, eu procuro até praticar com irmãos diferentes, né? É um momento ali bom para a gente haver comunhão entre os irmãos, né? E é um momento também, se a gente tem alguma queixa com algum irmão, vai lá
dele e faça as pazes com ele, não é isso? E a gente lavando os pés do irmão, a gente mostra que a gente não é melhor que ninguém. Nós somos iguais. Não é pior também, não. E Cristo deixa um exemplo, né? Cristo é um Quem exemplo. queria lavar a pele dos outros, na época era um costume para Era só servos. Então, Jesus foi lá e deu o exemplo para a gente. Né? Isso. Vou ler aqui 1 Coríntios 11, pode ser? Pode, sim. 23, né, ao 28, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou, pois, o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber em memória de mim. A gente viu o lava-pés, o corpo de Cristo, que é o pão, né? O pão, que é o corpo de Cristo que sofreu por nós, e o sangue vertido de Cristo para a remissão dos nossos pecados, né? A Bíblia se diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Cristo, né, o Deus do céu, derramou o seu sangue por nós. Então aqui a gente tem a cerimônia da Santa Ceia. Inclui o lava-pés, o pão e o suco de uva. Muito bom. Hoje, irmão Paulo, nós aprendemos muitas coisas que o cristão ele deve buscar viver, né? Sim. Para que a gente tenha princípios de vida segundo a palavra de Deus, segundo o que Cristo quer para a gente. Mas algumas pessoas talvez chegaram no meio, não pegaram tudo. O senhor consegue resumir para a gente o que a gente aprendeu hoje? Sim, o que a gente aprendeu hoje é o seguinte: o cristão deve nutrir sua fé através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja, testemunhar de Jesus aos outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, assim como os homens também. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros também não devem sair da pureza, né? Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Em resumo, é isso, né? Em resumo, foi isso. E isso, para todos nós, né, serve. Você que está nos ouvindo, por exemplo, ficou claro para você que nós devemos orar todos os dias, ler a Bíblia, nós devemos buscar viver os princípios da vida cristã. Ficou claro para você, e é o seu desejo também, além de orar, de ler a Bíblia, frequentar regularmente a igreja, os cursos, participar, testemunhar o que Cristo já fez na sua vida. Esse é o seu desejo? Outra coisa, é da sua vontade, você entendeu, ficou claro? Deus tem falado com você que nós devemos, você também deve viver se vestindo e vivendo com modéstia, bom senso no vestuário. Nada de extravagância, nada que venha causar muita... esqueci o termo, dispendioso. Nada que seja tão dispendioso mesmo. Algo que não seja dispendioso para o seu bolso, que não vai sobrecarregar a sua vida, porque também esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Tanto no vestuário, questão dos adornos. Ficou claro também que a gente viu. Nós devemos deixar de lado os adornos. Devemos também amar os nossos irmãos. E, por fim, participar da Santa Ceia. Não se envolver com as diversões mundanas. E manter-se puro, tanto no casamento como se você for jovem. E quando se fala de pureza, é tanto a prática como também em pensamento. Se esse é o seu desejo nessa tarde, se Deus falou no seu coração e você tem o desejo de viver esses princípios também na sua vida, convido você nesse momento a fazer esse compromisso com Deus. Não é comigo, não é com ninguém aqui que está falando com você. Esse é um momento de entrega sua diretamente para Deus.
Se o Senhor estiver falando no seu coração, se puder, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Que a gente ore por essa decisão que você está tomando, para que Deus fortaleça na sua vida e te dê forças para você também seguir e fazer o que Deus deseja na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento nós estamos aqui com o rosto prostrados diante de Ti, diante da Tua presença. E nós queremos te pedir uma bênção toda especial sobre a vida de cada ouvinte, de cada telespectador que também nos acompanha aqui no canal. De maneira muito especial, Senhor. Esteja com nós, com todos nós que também estamos aqui. E essa mensagem também ela é para nós, para os nossos corações. Que o Senhor nos ajude a entender, a internalizar o teu desejo, a tua vontade para a nossa vida. Amém. Eu entrego em tuas mãos, Pai, cada pessoa que nesse momento está tomando essa decisão de viver os princípios da vida cristã ao teu lado. E nós sabemos que é só ao teu lado, é só o Senhor, é só o Espírito Santo que tem a capacidade de nos dar, de nos ajudar a cumprir aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Amém. Por favor, nos abençoe os nossos familiares, cada um dos ouvintes, telespectadores, os seus familiares também. Nos dê um bom restante de sábado, na tua presença, na tua companhia. Nós te pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, porque nós sabemos que nós somos pecadores, somos falhos, mas nós pedimos pelos méritos de Cristo Jesus, que veio nessa terra, morreu por cada um de nós e ressuscitou. E com isso nos deu direito à vida eterna. Amém. Essas bênçãos que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulinho, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida. Amém. E a você que está nos ouvindo, você que está conosco aí, nos acompanhando, muito obrigado também pela sua participação, por estar aqui conosco até agora. Se você estiver nos acompanhando pelo canal, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, de mandar essa mensagem para alguém que você sabe que vai ser importante para essa pessoa também. Então, forte abraço para você e que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, nós já vamos para o tema de número 25, falando sobre a educação cristã. Então, um abraço aí para você e até o próximo sábado, às 3 horas da tarde, nós estaremos de volta. 15h04. Na hora de abastecer o seu veículo, vem direto para o posto Patri, combustível e lubrificante de qualidade. É horário de atenção. Diferenciado. Hein? 15h04.